Bom, pessoal, dando continuidade aqui, então nós vimos a transformação de coordenadas do plano topográfico horizontal qualquer, né, que eu estou para um plano TM, né. Agora a gente vai ver a transformação inversa, tá? Bom, é claro que, caso anterior, né, eu estou num plano topográfico horizontal qualquer e quero obter coordenadas TM, ele é o mais usualmente aplicado aí na prática, né, pessoal? Eu tenho dado de estação total e quero obter coordenadas georreferenciadas. Mas vamos supor que eu quisesse fazer o inverso, né? Eu já tenho as coordenadas georreferenciadas, né? Então, ou seja, coordenadas este-norte, por exemplo, né, num sistema TM. Eu quero o inverso, eu quero coordenadas locais, né, num plano topográfico local. Bom, claro, né, pessoal, eu poderia fazer seguindo exatamente os passos anteriores ali, né? Só que da forma inversa, né? Então, ao invés de multiplicar a distância horizontal pelo KR, eu ia dividir a distância TM pelo KR. E ali o ângulo de rotação, né? Ao invés de eu aplicar ali para corrigir os azimuths do plano topográfico para azimuth de quadrícula, eu faria o inverso, né? Consideraria o sinal trocado ali, enfim, para obter tendo os azimuths de quadrícula, obter os azimuths no plano topográfico, né? Enfim, mas tem uma transformação mais simples, né? Que é justamente considerando essa característica do plano topográfico local, né, de ter o norte verdadeiro ali coincidindo com, né, o norte do plano topográfico local no ponto origem, né, então essa transformação fica mais simples, tá? Então por isso que a gente vai ver só aqui conversão desse sistema TM para plano topográfico local. Tá? Mas poderia ser para um plano topográfico qualquer também, tá? É só seguir o procedimento do vídeo anterior, né, fazendo as transformações inversas, né, dividindo pelo KR e subtraindo a rotação, enfim. Bom, quando é que a gente iria adotar esse tipo de transformação, né? Quando é que a gente, já tendo coordenadas georreferenciadas, né? Quando é que a gente estaria interessado? Não, mas agora eu quero ter coordenadas locais, né? Então, um exemplo é aquilo que eu comentei do INCRA, né? Então, a gente já fez todo o levantamento georreferenciado do imóvel, seja com estação total, como no procedimento anterior, né? Seja com RTK, enfim. Mas a gente já tem as coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Consequentemente, a gente já tem coordenadas TM. Por exemplo, o TM, este-norte. Só que agora a gente quer que a área, né, dos meus pontos ali, né, dos vértices de divisa da propriedade, esteja num plano topográfico local, né, naquela determinada altitude daquela propriedade. Né. Então, nesse caso, não vai valer a área, seja no próprio elipsóide, né, pelas coordenadas geodésicas, enfim, mas também não vai valer a área no plano UTM que eu tenho, né? Então, teria que, nesse caso, fazer essa conversão inversa. De coordenadas georreferenciadas, né? Então, coordenadas TM, para coordenadas locais, né? Num plano topográfico local, na altitude daquele levantamento. Bom, então o que a gente teria, né? Então, a gente tem uma situação inversa, né, da anterior. Então a gente já vai ter o nosso sistema TM, TM, RTM, LTM, enfim, com os pontos levantados e projetados. Né? Então a gente já vai ter um eixo oeste, um eixo norte, e ali os pontos do levantamento, né? Já com essas coordenadas este-norte determinadas. Por GNSS, ou até mesmo por estação total, né? Utilizando ali a transformação que a gente viu no vídeo anterior, enfim. Qual que é o primeiro passo? Bom, a gente vai ter que definir um ponto origem para o nosso plano topográfico local. Né? Esse ponto origem, né, ele vai ter que ter coordenadas TM conhecidas, né, e coordenadas no plano topográfico local arbitradas, né, porque ele é a origem do plano topográfico local. Então, ele é aquele ponto onde as coordenadas do plano topográfico local são arbitrárias. Né. As coordenadas dos demais pontos nesse plano topográfico local não são arbitrárias, são calculadas. Né, mas o ponto origem, esse a gente pode arbitrar. Por exemplo, x 150.000 e y 250.000, né, seguindo ali a recomendação da NBR 14166. Né. Bom, aí
Como a gente já tem as coordenadas georreferenciadas, né, então aqui entra uma particularidade interessante, né? Quem que vai ser o ponto origem? Bom, pode ser um dos pontos conhecidos, né, um dos pontos levantados, até mesmo o ponto de estação lá, enfim, né? Mas ele não precisa estar necessariamente materializado, tá? Então, por exemplo, né, como eu já tenho, porque vamos pensar assim, né, pessoal, eu já tenho as coordenadas georreferenciadas, né, já tenho a latitude e a longitude dos pontos, né? Então, eu já tenho, vamos assim dizer, o que é de interesse aqui na geodésia, né? Que é obter as coordenadas dos pontos num sistema global, né, a nível georreferenciado. Mas agora eu não estou interessado nessas coordenadas georreferenciadas, né? Mas por que eu estaria interessado em coordenadas locais? Né? Então, basicamente é por causa disso, né? Por causa da deformação das distâncias que ocorrem, né? Que a gente já viu, né? Quando a gente trabalha com uma projeção cartográfica. Então, agora o que eu quero não é necessariamente ter coordenadas x e y, né? Porque eu já tenho as coordenadas este-norte, tá? Já tenho as coordenadas já referenciadas. Por que eu vou querer coordenadas locais x e y? Entenderam? Então, o que eu quero são distâncias, né? Eu quero distâncias para obter área, por exemplo, num sistema topográfico local ali, né? Então, ou seja, eu quero reduzir essa deformação que existe, né, da minha projeção cartográfica em relação à realidade ali do local do levantamento, né? Tanto em função da deformação linear da projeção, quanto em função da altitude na redução da distância, enfim. Então, eu não preciso ter necessariamente um ponto físico ali existente para ter uma origem. Eu posso ter, por exemplo, um ponto médio, um ponto virtual. Ele não existe de verdade, não é um ponto que eu vou lá e vou ocupar ele, tá? Eu não vou voltar a campo e fazer uma nova medição, né? Só vou pegar aqueles meus dados já referenciados, né, e trazer eles ali para um plano topográfico naquela altitude. Então, eu posso, por exemplo, considerar que a origem do meu plano topográfico local vai ser a média das coordenadas TM dos pontos do levantamento, tá? Então, um ponto fictício ali, não necessariamente materializado no terreno. Então, nesse exemplo aqui, é o ponto médio ali entre esses 4 pontos levantados, tá? Esse vai ser a origem do plano topográfico local. E aí, claro, né, pessoal, se ele é o ponto médio, a coordenada UTM, a coordenada TM, enfim, este dele vai ser a coordenada TM este média, né? A coordenada norte dele vai ser a coordenada norte média, né, dos pontos levantados. E no plano topográfico local, as suas coordenadas vão valer, por exemplo, né, x 150.000 e y 250.000, arbitrárias. Tá? Beleza, defini a minha origem do plano topográfico local. Bom, eu preciso definir a altitude desse plano topográfico local, né, porque a gente já viu que cada altitude diferente vai me resultar ali em distâncias diferentes, né. Eu tenho sempre a questão da redução da distância em função da altitude. Então, de novo, né, eu posso definir essa altitude como a média das altitudes, né, ou, enfim, definir a altitude de um ponto de estação ali, ou um ponto conhecido qualquer do levantamento, enfim. Então, aqui o importante é isso, né, pessoal, tem que ter em mente que para cada altitude que eu for definir, né, eu vou ter ali distâncias diferentes, né, porque a gente já viu que a distância depende da altitude, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor lá que fosse para o INCRA lá, né, a questão do sistema geodésico local, né, eu vou definir ali o ponto médio do imóvel, por exemplo, e vou definir a altitude média ali, tá, dos pontos conhecidos, né, em UTM ali. Eu vou definir então a altitude elipsoidal média ali desse meu levantamento para ser a altitude de referência do meu PTL, meu plano topográfico local. Essa altitude eu tenho que ter em mente, né, que ela vai influenciar no fator de redução FR, em função da altitude, claro, e consequentemente no KR, né, que é o K da projeção vezes o FR da altitude, nesse processo de transformação de coordenadas. Tá? Então, para cada altitude diferente que eu ter, né, eu vou ter ali coordenadas e, consequentemente, também distâncias diferentes, tá? Para o meu plano topográfico local que eu estou definindo. Né? Então, eu arbitrei ali uma determinada altitude, por exemplo, a altitude média do levantamento, tá? H0. Então, todas as minhas distâncias, né, agora vão estar vinculadas a essa altitude de referência, a altitude do PTL, do plano topográfico local. Bom, se eu tenho as coordenadas no sistema TM, né, eu consigo determinar suas distâncias TM, né? Então, tendo coordenadas, a gente tem distância azimuth e vice-versa, né?
Então, eu consigo determinar tanto a distância projetada TM quanto o azimuth da quadrícula, né, o azimuth naquela projeção TM, do ponto origem, né, aos demais pontos com coordenadas TM conhecidas. Posso fazer isso com calculadora científica, planilha eletrônica, softwares adequados, né. Em geral, esses procedimentos que a gente está apresentando é o que um software de automação topográfica vai realizar, né, então, de forma já automatizada. Então, aqui, por exemplo, né, tem o meu ponto origem, tem o norte de quadrícula, o norte da projeção TM, vou ter a distância TM e o azimuth de quadrícula para cada um dos pontos levantados, né, em relação ao meu ponto origem. Tá? Distância e azimuth, né? Se eu tenho coordenadas retangulares, eu tenho coordenadas polares e vice-versa. Bom, se eu tenho a distância TM e eu tenho o KR, né, porque eu tenho o K da projeção e o FR da altitude, então eu consigo converter a minha distância TM para a minha distância horizontal, né, do ponto origem aos demais pontos. Né, é a fórmula contrária, né? Distância TM é a distância horizontal vezes o KR, então a distância horizontal no plano topográfico local vale a distância TM dividido pelo fator KR. A altitude do fator de redução vai ser aquela altitude que eu arbitrei, né? Então, por exemplo, a altitude do ponto de estação ou a altitude média dos pontos levantados. E já o fator K, né, vale a mesma relação do caso anterior, né? Então, se as distâncias forem maiores do que 500 metros, né, eu utilizo o K médio do alinhamento, né? Então, do ponto origem ali a cada um dos pontos levantados, né? Vou ter o K do ponto origem e o K do ponto levantado, né? Então, eu tenho o K médio dos alinhamentos. Mas se as distâncias forem curtas, aí eu posso simplesmente usar o fator K do ponto origem mesmo. Tá? Por quê? Porque quanto maior as distâncias, né, maior a deformação, né, na projeção TM. Então, se forem distâncias longas, é recomendado trabalhar com o K médio do alinhamento, ao invés do K somente o K do ponto origem. Tá? Bom, tendo as coordenadas TM do ponto origem, né, e no plano topográfico local, né, porque ele também tem as coordenadas arbitrárias, né, no plano topográfico local, eu consigo obter o valor da convergência meridiana nesse ponto. Como que eu faço isso? Vamos lembrar, né, pessoal, por definição, né, o ponto origem no plano topográfico local, né, o eixo Y nesse ponto, né, do plano topográfico local coincide com o norte geodésico, tá? Então, se eu tenho as coordenadas TM desse ponto, eu tenho a sua convergência meridiana. Né? Eu consigo calcular a convergência meridiana em função das coordenadas TM. O que é a convergência meridiana mesmo? É o ângulo entre o norte de quadrícula e o norte geodésico. Se eu tenho essa convergência meridiana, eu tenho o ângulo entre o norte de quadrícula e o norte geodésico. Então, logo, eu consigo ter o azimuth verdadeiro, vamos assim dizer, né, em relação ao norte geodésico. Basta eu somar essa convergência meridiana ao azimuth de quadrícula. Tá? Então, para cada alinhamento, né, em relação ao ponto origem, né, eu obtenho o azimuth verdadeiro, né, desse alinhamento, com base no azimuth de quadrícula, obtido em função das coordenadas TM, né, mais a convergência meridiana do ponto origem. Bom, aí eu já converti as distâncias TM para distâncias horizontais no plano topográfico local e já converti os azimuths de quadrícula, né, os azimuths TM, para azimuths verdadeiros, né, no plano topográfico local também, né, porque no plano topográfico local, no ponto origem, o norte verdadeiro coincide com o norte do plano topográfico local. Então, com isso, eu consigo determinar as coordenadas de todos os demais pontos nesse plano topográfico local. Tá? Então, notem que essa é a simplificação, né, eu não preciso ter dois pontos, que nem na transformação anterior. Porque, por definição, no ponto origem, no plano topográfico local, eu já tenho orientação, não preciso ter um vértice de ré. O eixo Y coincide com o norte geodésico. Tá? Então, eu não preciso ter um segundo ponto de orientação. Por isso que essa transformação inversa seria mais simples, né, para PTL, para plano topográfico local. Bom, então é o caso, né? Eu vou ter ali o eixo oeste e o eixo norte TM, ponto origem, os pontos levantados, né? Não preciso ter um ponto de referência, enfim. Vou ter esse ângulo de rotação, né, entre o sistema TM e o plano topográfico local, que vai corresponder ao valor da convergência meridiana no ponto origem.
Já tenho as distâncias convertidas, né, da distância TM para distância no plano topográfico local. Consequentemente, eu consigo calcular as coordenadas desses mesmos pontos, né, só que DTM, né, agora para coordenadas XY, para coordenadas no plano topográfico local. Então aqui, pessoal, é bom ter em mente o seguinte, né, eu esqueci de enfatizar isso no vídeo anterior, o ponto é o mesmo ali na superfície, né, é o mesmo piquete, é o mesmo marco, é a mesma cerca, é o mesmo muro, enfim, não houve um deslocamento físico do ponto, né, pessoal. O que está mudando é o meu sistema de coordenadas. Então, no plano topográfico, eu tenho um sistema de coordenadas. No plano de projeção TM, eu tenho outro sistema de coordenadas, né. Então, o que muda é o valor da coordenada do ponto. Consequentemente, né, se eu tenho diferentes coordenadas, eu vou ter diferentes distâncias entre os pontos, né. Mas o ponto em si, né, o ponto topográfico lá é o mesmo, né, é o mesmo marco, é o mesmo piquete, a mesma chapa, o mesmo ponto de cerca, de muro, enfim, não há um deslocamento físico, né, o que há uma diferença nas coordenadas, né, porque eu estou com sistemas de coordenadas diferentes para representar aquela realidade, né, pessoal. O geodésia é isso, né, a gente não tem um sistema de referência na própria superfície terrestre, porque ela é toda irregular, e a gente recorre a aproximações, como o plano topográfico, como o elipsoide, como o plano de projeção TM, né, por aí vai, tá? Mas enfim, né, então tenho coordenadas diferentes, tenho a questão do fator KR deformando as distâncias, eu vou ter também, consequentemente, né, não só coordenadas, como também distâncias e áreas diferentes, né, entre o sistema de projeção TM e o plano topográfico local, né, nesse caso local, tá? Então, eu poderia utilizar esse procedimento, por exemplo, para definir a área no sistema geodésico local ali de um imóvel, né? Considerando como origem ali um ponto médio do imóvel, por exemplo, tá? Então, esse tipo de aplicação é mais restrito, né? Eu já tenho as coordenadas que, em geral, me interessam, né? Que são as coordenadas georreferenciadas, este e norte, mas, porventura, eu quero distâncias e áreas, né? Num sistema mais próximo à minha realidade física ali, né? Então, eu vou fazer essa conversão da minha projeção para um plano topográfico na altitude daquele local, tá? Então, essa seria a finalidade, né? Então, o meu ponto origem não precisa existir, né? Não precisa ser um ponto de estação, não precisa ser um ponto materializado, pode ser um ponto médio, um ponto fictício, virtual ali, né? Um ponto imaginário, enfim, que é simplesmente a média das coordenadas, né? Bem como a sua altitude, né? E por definição, né, como o plano topográfico local, né, a orientação dele coincide com o norte geodésico, eu não preciso ter um segundo ponto de referência, tá? Então eu consigo fazer uma transformação mais simples aí, né, de coordenadas TM para PTL. Mas, claro, se eu quisesse fazer o procedimento contrário ao que a gente viu, né, eu quero converter DTM para um plano topográfico horizontal qualquer, é só fazer o procedimento inverso que a gente viu ali no vídeo anterior, né. Mas o vídeo anterior em geral, né, seria ali a maior parte das aplicações, né, converter dados da estação total para coordenadas georreferenciadas, né. Se eu tenho coordenadas TM, eu tenho coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né, e vice-versa, tá. Então, plano topográfico horizontal qualquer não é georreferenciado, né, se eu jogar as coordenadas XY num sistema topográfico arbitrário, né, no Google Earth, né, eu não vou chegar em lugar nenhum, né, porque não está georreferenciado, enfim. Agora, se eu tenho latitude e longitude, eu tenho coordenadas TM, este-norte, desde que eu tenha, claro, o fuso, né, que se refere àquelas coordenadas, aí sim, aí eu tenho coordenadas georreferenciadas, eu consigo localizar aquela região no mundo, né, no globo, enfim, né, no mapa, né. Então, de forma geral é isso, tá, pessoal? Então, transformação de coordenadas de um plano topográfico horizontal qualquer para TM, ou, né, do plano TM para um plano topográfico local, tá? E aí, exemplo de aplicação, né, o mais óbvio seria esse, né, para que ter uma área num plano topográfico local ali, né, ao invés de ter a área na projeção TM. Mas, claro, né, poderia ter outras finalidades aí, né, então, locação de obras no sistema local, enfim. Tá? Então, é isso que está por trás aí dos softwares de automação topográfica, tá, pessoal? E eventualmente até mesmo, né, nos softwares internos das estações totais ali, né, enfim, dependendo do modelo matemático que eu estou utilizando, né, então, claro, eu poderia fazer uma estação livre com 3 ou mais pontos, aí eu teria um outro modelo matemático, né. Mas, enfim, importante a gente ter em mente isso, né, plano topográfico e plano de projeção TM não é a mesma coisa, tá? E aí, dependendo da minha finalidade, né, eu tenho que converter de um para outro e vice-versa, tá?
Bom, e só para encerrar, né, então, quando que eu utilizo o fator K do ponto origem ou quando que eu utilizo o fator K médio do alinhamento, né? Que ficou ali uma regra meio arbitrária, né? Se a distância é maior ou menor que 500 metros. Claro, pessoal, isso também vai depender muito da finalidade, né? Da precisão que eu quero, né? E da minha localização geográfica no fuso TM, tá? Então, uma regra prática que vocês podem adotar. A variação do fator K no sistema UTM, aqui é só para o sistema UTM em específico, tá? O RTM e o LTM, a deformação é bem menor, né? Mas, enfim, no sistema UTM, ela é da ordem de 0,1 ppm, ou seja, 1 milímetro a cada 10 quilômetros, né? A partir do meridiano central, na direção leste-oeste, tá? Então, por exemplo, né? Se eu estou na coordenada este 700 mil ou na coordenada este 300 mil, ou seja, eu estou a 200 quilômetros do meridiano central, né? Onde a coordenada este vale 500 mil, tá? O meu fator K, ele vai possuir um gradiente, né? Uma variação da ordem de 200, 200 quilômetros, né? Então, 200 vezes 0,1 ppm, ou seja, 20 ppm, ou seja, 20 milímetros por quilômetro, né? Ou seja, 2 centímetros por quilômetro. Então, nesse caso, né, meu fator K vai apresentar variações aí da ordem de 20 milímetros por quilômetro na direção leste-oeste. Tá? A direção norte-sul, a variação é nula, né, em termos práticos, tá, pessoal? Muito pequena. Então, logo, se eu tenho uma distância UTM de A para B de 500 metros pelo fator K do ponto A, né, a distância UTM de B para A seria 500,01 metros, tá? Pelo fator K do ponto B, tá? Assumindo que o ponto B está mais longe do meridiano central que o ponto A. Ou seja, 1 centímetro de diferença, entenderam? Então, são os mesmos pontos, né, A e B, só que a distância de A para B, utilizando o fator K do ponto A, dá 500 metros. Utilizando o fator K do ponto B, dá 500 metros e 1 centímetro, tá? 1 centímetro de diferença. Por quê? Porque o fator K depende da posição, tá? Então, um ponto com posição diferente vai ter um fator K diferente, consequentemente a distância será diferente. Então, dependendo da minha aplicação, se 1 centímetro for muito, aí eu utilizo a média do alinhamento, né? Então, vai ser 500 metros e 5 milímetros, tá? A média ali do K do alinhamento, né? De A para B e de B para A. Então, a utilização do fator K do ponto origem ou do fator K médio de cada alinhamento, né? Vai depender da minha localização geográfica, né? Quanto mais longe eu estiver do meridiano central, maior vai ser esse gradiente, tá? Bem como das distâncias, né, dos pontos em relação ao ponto origem do PTL, porque, claro, né, se a distância é 500 metros, né, eu tenho um efeito, né, ele é de ppm, né, pessoal, partes por milhão, ele é proporcional à distância, quanto maior a distância, maior o efeito, né. 500 metros é um efeito, 1 quilômetro é outro, 2 quilômetros é outro, assim por diante, né, proporcionalmente é o mesmo, mas multiplicando pela distância vai aumentando, né. E, claro, né, vai depender também da minha finalidade, da minha precisão, né, do levantamento que eu estou executando. Tá? Por exemplo, né, georreferenciamento de móveis rurais, que a gente está falando de meio metro de precisão, né, no vértice de divisa talvez não seja um efeito tão significativo assim, né, para distâncias de algumas centenas de metros. Tá? Então, de forma geral, é isso. Né? Então, a gente vai ver agora exemplos, né, em softwares de automação topográfica que vão fazer todos esses procedimentos que a gente viu aqui, né, de forma automatizada, né, ao apertar de botão ali. Mas tendo esse conhecimento, a gente sabe o que o software está fazendo, né? Não fica refém do software, né? Se mudar o software, né, a gente sabe, vai ter configurações diferentes, enfim, mas a gente sabe o que a gente precisa configurar ali, né, para fazer essa transformação, TM, plano topográfico e vice-versa. Tá? Vamos ver só, então, o encerramento aqui.